Boa noite para você, boa noite Brasil. Que alegria estar com você em mais uma quinta-feira ao vivo pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. Essa noite nós temos um tema muito interessante, mas vou falar já já a respeito desse tema. Mas antes eu quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo Cristiano, meu xará. Eu estive com ele essa semana, um grande abraço para você, Cristiano. Ele é gerente da Lojas Conexões, ali do Shopping de Mauá. Um grande abraço para você e muito feliz de ter estado aí com você na cidade de Mauá. E também agora ao meu grande amigo apresentador e empreendedor, João Sandro, do programa SA. Obrigado pela gentileza, da forma que eu fui recebido aí por toda a produção, especialmente por você, João Sandro, no seu programa. E você vai estar aqui comigo, sim, com certeza, nós já estamos conversando, vamos fechar exatamente essa grade, você vai estar aqui comigo. Um grande abraço, meu amigo, sucesso, você está aqui na Rede Eco TV, em parceria com a Rede Eco TV. Tenho certeza que o seu sucesso já é consolidado e você vai contribuir muito mais com o crescimento nesta parceria com a Rede Eco TV. O tema desta noite é processo judicial eletrônico. É uma realidade no Brasil? Nós vamos conversar hoje com dois especialistas, a bem da verdade, dois experts no assunto. Hoje nós estamos já vivendo esta realidade. Nós vamos saber, no estado de São Paulo, quais os lugares que já foram implantados na cidade de São Paulo, como caminha isso, como começou essa parte até histórica, quem foi o idealizador, se assim teve, a normatização disso, a lei para que exista realmente esse novo acesso à justiça. Eu vou conversar então com eles agora. Primeiro vou conversar com o Dr. Marcos Cabelo, também de igual forma vou conversar com o Dr. Wagner Iene. O Dr. Marcos Cabelo é presidente da Comissão de Tecnologia e Informática aqui da OAB da cidade de Santo André. Dr. Wagner é vice-presidente também da mesma comissão. Os dois são experts no assunto. Vou conversar com eles agora, você não saia daí. Doutores, boa noite. Obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano para você e também de igual forma. Obrigado. Boa noite, Cristiano. É uma grande satisfação para nós poder vir ao seu programa e falar um pouco sobre um tema tão atual como é o processo judicial eletrônico. Prazer, boa noite. É muito importante para a gente estar aqui divulgando essa grande novidade que está aí no mundo jurídico e vamos buscar apresentar para a comunidade, para os ouvintes, sobre o tema. Muito bom, é um tema realmente interessante, é um tema que hoje essa semana fez parte da mídia, né? Até da Rede Globo, a chamada também da Rede Globo na tarde, falando dessa realidade, desse processo judicial eletrônico. Na minha chamada, eu falava que é uma realidade. É uma realidade mesmo o processo judicial eletrônico, doutor? Já é uma realidade. Nós temos na Justiça do Trabalho, na Justiça do Estado de São Paulo, a exemplo desses dois órgãos, 10% das varas já digitalizadas. Então, é efetivo hoje. Então, hoje, em algumas comarcas, só é possível distribuir uma ação por intermédio desse novo ambiente, o processo judicial eletrônico. Na minha chamada, eu também falava a respeito da questão histórica, né? E eu falava até, não sei se assim pode se definir, idealizador, como começou o processo judicial eletrônico, como foi essa parte histórica, né, doutor? Bom, Cristiano, eu acho que o processo judicial eletrônico ele só é mais uma etapa da evolução do processo como um todo, porque se voltarmos no tempo, é fácil lembrar que as petições eram redigidas com pena no papel. Logo após, máquina de escrever, muda a maneira de o advogado peticionar, muda a maneira de o juiz escrever a sua sentença. Interessante, inclusive, Fabiano, que Cristiano, me perdoe, que algumas vezes os juízes diziam que quando as peças processuais eram datilografadas, não era possível sentir a firmeza da mão do advogado para decidir. Então, veja, as mudanças elas vêm vindo e elas vão trazendo algumas dificuldades, como é o caso do que a gente vive hoje. Depois da máquina de escrever, surgem os computadores. Depois dos computadores, a internet.
depois da internet, com o advento da internet, se torna possível instituir o processo judicial eletrônico. E, na verdade, antes mesmo do processo judicial eletrônico, já haviam sido colocadas mudanças para tornar o processo mais célere. Por exemplo, o envio de petições por intermédio de fax, depois de e-mail para o tribunal. É óbvio que nessa época o advogado ainda devia depois levar as peças impressas, mas vem comprovando aquela autenticidade do documento, né? Exatamente. Mas há uma evolução que naturalmente, buscando a celeridade no trâmite do processo, vem trazendo a tecnologia para dentro do judiciário, como traz para dentro de qualquer outra atividade, seja a indústria, a atividade privada, para dentro da casa das pessoas. A tecnologia também veio para o judiciário com o intuito de fazer com que a prestação jurisdicional seja mais rápida e, portanto, efetiva. Doutor, a questão... O Conselho Nacional de Justiça, ele deu uma contribuição nesse sentido? Sem dúvida. Olha, eu acho que algumas. Primeiro que o CNJ ele tem encampado esta questão da informatização do judiciário, e não só determinando metas que vêm sendo cumpridas, mas também buscando disponibilizar softwares, programas de computador que ajudam os órgãos do judiciário, os tribunais, a se informatizar. Veja, o CNJ buscou, na experiência dos tribunais no país, no TRF da 5ª Região, uma solução que parecia ser a mais apropriada para todos os órgãos do judiciário. Foi até lá, identificou o PJE, que é a sigla do programa Processo Judicial Eletrônico, trouxe a propriedade desse programa para o CNJ, e hoje o CNJ disponibiliza essa plataforma que pode ser personalizada pelos tribunais, para que o tribunal não tenha que partir do zero, não tenha que investir muito recurso no desenvolvimento de um programa novo. Sim, mas o processo judicial eletrônico ele não é unificado, ele não será unificado, né? É o mesmo sistema, digamos, para todo o Brasil? Será no futuro implantado assim? Ou de forma específica e cada critério para cada, digamos, para cada, não diria jurisdição, eu diria cada tribunal vai definir isso ou vai ser realmente um sistema único para o Brasil inteiro? Cristiano, a Lei 11.419, que instituiu o processo judicial eletrônico, determina que cada tribunal, cada órgão do Poder Judiciário pode desenvolver o seu próprio programa. Mas, ao mesmo tempo, também diz que deve haver a possibilidade de troca de informação entre esses órgãos. Hoje a gente vai encontrar nos diversos tribunais diferentes programas de computador. Mas o CNJ tem se esforçado e trouxe uma solução bastante interessante, que é o PJE, como uma opção para que aquele seja um programa único, para que o advogado no Brasil inteiro encontre um programa único para enviar os processos, para interagir com o judiciário. No Estado de São Paulo, o Tribunal de São Paulo implementou um outro sistema, que é o ESAGE. Fala-se de testar o PJE, de eventualmente implementar o PJE. A Justiça do Trabalho, ela implementou no Brasil inteiro o PJE. A Justiça do Trabalho, ela foi inovadora já nesse sistema, né? Não no sistema, é óbvio, né? Como está colocado, mas já deu início a esse sistema de não diria digitalização, mas essa inclusão de petições, de programas, já... A Justiça do Trabalho, ela sempre esteve na vanguarda. Isso. Ela já trazia outros sistemas, como o SISDOC e o EDOC, capazes de enviar petições para o tribunal, mas que lá eram impressas. E a Justiça do Trabalho, de plano, implementou o PJE, e tem realmente se mostrado bastante efetiva na questão da informatização. Tanto é que acompanhamos recentemente a instalação da primeira vara aqui da nossa região, na cidade de São Caetano do Sul, e lá foi possível observar que não só o sistema já funciona, mas as salas de apoio para o advogado disponibilizam computadores, scanners. Então, tem se mostrado uma justiça na vanguarda da informatização do processo. Perfeito. Doutor Marcos, o senhor é o presidente da comissão nossa aqui, né, de tecnologia e informática, está à frente dessa comissão, uma comissão muito importante, uma comissão realmente
que eu diria de fundamental interesse, né, nessa implantação desse sistema. Mas o que eu pergunto a respeito disso, nosso Brasil, nós não temos nem 3 gigas na internet, né? É difícil. Como que ficará essa situação dessa infraestrutura, eu diria até do nosso país, em termos de receber essa magnitude do projeto que é o processo judicial eletrônico? Então, o CNJ determinou essas metas de atingir percentuais de varas, 10% para o ano 2012 e no ano de 2013 mais 40%, totalizando 50%. E uma das determinações é que não existe novas varas implantadas somente na forma digital. E aí surge esse problema, porque às vezes a nova vara vai ser no interior do Acre, no interior de Roraima, no interior do Amazonas. Então, a OAB está brigando não só contra a implantação muito rápida do processo para adaptação dos advogados, mas principalmente que haja recursos técnicos na região para que os advogados possam efetivamente advogar. E como a lei prevê que o tribunal tem que disponibilizar equipamentos, então onde a OAB está exigindo. A gente tem notícia, por exemplo, que parece que em Roraima que é praticamente uma lan house que o tribunal tem, porque ninguém tem condição de ter acesso à internet e equipamento. Então, os advogados se deslocam até o tribunal, onde há vários computadores, com vários scanners, para possibilitar o acesso da justiça. Então, e nessa questão do acesso à justiça, e nós falamos que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, e nesse acesso à justiça, ganha a sociedade? Se realmente funcionar isso? Porque vai ter uma diminuição de papel, toda uma infraestrutura física que não vai se ter mais. Será que esse acesso realmente ele vai ser eficiente? Então, o que acontece é que com a implantação do processo eletrônico, existem várias fases que deixam de ser necessárias no processo. Hoje se perde muitos funcionários fazendo autuação de processo, distribuição, depois eles fazem a capa, a numeração de processo. Hoje, com o processo eletrônico, quando você finaliza o protocolo na Justiça do Trabalho, por exemplo, você dá o Enter e a petição saiu, ela já aparece o número do processo, já aparece a data da audiência e a petição já está no computador do juiz. Se você fez um pedido, por exemplo, de tutela antecipada, já aparece um ícone lá para o juiz avisando, olha, tem um processo novo que tem um pedido que precisa ser apreciado. Então, você pode, num juiz eficiente, às vezes em minutos, você já ter uma tutela antecipada deferida, se ele não estiver ocupado numa audiência, fazendo uma outra coisa. E o que acontece? Tirando esses funcionários desses serviços mais demorados, atendimento de balcão, passa a ter que ter a relocação desses funcionários em áreas realmente efetivas, lá auxiliando o juiz nos despachos. E como o sistema ele permite você nomear, por exemplo, para advogado pode ter estagiário, pode ter auxiliar, para o juiz também. Como a palavra final é o certificado digital e a assinatura, ele pode delegar alguns despachos para a pessoa, para um funcionário, mas que sob a supervisão dele ele vai verificar, concorda, ele assina e a partir dali está valendo. Então, na prática, tem se mostrado muito mais veloz o processo com o processo judicial eletrônico. Muito bom. Só um minuto. Eu quero agradecer você que está comigo ao vivo. Hoje o tema é muito interessante, é processo judicial eletrônico. Eu estou conversando com 2 especialistas, Dr. Marcos Cabello e o Dr. Wagner Iene. Eu quero a sua pergunta, vamos falar a respeito desse tema, o acesso à justiça da sociedade, a respeito disso. Vamos falar agora a respeito desse certificado digital do advogado, como ele vai ingressar na justiça para representar você e os seus direitos. E aqui tem várias perguntas, muito interessante. Já já nós vamos estar fazendo as suas perguntas aqui ao vivo no ar. Dr. Wagner, o advogado, como será feito hoje nós temos até de uma forma didática, eu quero até falar porque nós somos advogados, mas o meu programa ele fala com toda a sociedade, falamos com advogados, com juízes e promotores, mas a finalidade dele realmente é informar a sociedade.
Então, de uma forma bem didática, nós advogados temos uma carteira, dentro dessa carteira já existe um chip, certo? Ele vem, as carteiras novas, ela tem um chip. A pergunta que eu faço, como o advogado vai ter essa certificação? Pode ser feito através da carteira ou vai ter que ter um dispositivo extra para ser feito isso, para ingressar no processo, se vai ter um programa? Queria ouvir, doutor. Bom, na verdade, existe uma medida provisória 2200 que instituiu no Brasil uma infraestrutura de chaves públicas. E, na verdade, então, existe uma estrutura para a emissão de um certificado digital. Grosso modo, o certificado digital é o documento, não só do advogado, mas é o documento que vale no mundo virtual. Os documentos não mais materializados não vão poder receber assinatura com caneta, portanto, serão assinados com o certificado digital. O advogado, para exercer o seu mister, precisa assinar uma petição. A petição eletrônica na tela do computador não pode ser assinada, portanto, é com o certificado digital, que pode ser adquirido de uma autoridade certificadora. A OAB tem uma autoridade certificadora. Certificado esse que pode ser gravado no chip da carteira de advogado, ou então um certificado que pode ser gravado num token, que é uma espécie de pendrive, mas só serve para guardar o certificado digital. Seja qual for o meio de armazenamento, seja a carteira do advogado, seja o token, este certificado permite que o advogado assine uma petição no mundo digital. E é essa petição assinada eletronicamente que vai ser enviada para o tribunal. Então, se faz fundamental que o advogado obtenha o certificado para poder exercer a sua atividade. Então, a bem da verdade, de uma forma muito boa, o advogado ele vai estar no escritório, vai evitar uma série de coisas, estar em trânsito, às vezes perdendo até para verificar um processo, e ele do próprio escritório vai poder acessar todo o processo, peticionar, cumprir os seus prazos. Sim. Cristiano, o certificado digital, a certificação digital, cria uma estrutura de segurança que permite usar a internet, que não é naturalmente um ambiente seguro, mas com o certificado digital esse ambiente se torna seguro para as operações que o advogado vai realizar. Portanto, em primeiro lugar, ele vai do escritório dele acessar os tribunais com segurança. E ele pode, então, distribuir uma ação, enviar uma petição, acompanhar os seus processos em qualquer comarca, em qualquer vara, sem se deslocar até lá. Além do que, ele pode exercer essa atividade a qualquer hora do dia, da noite, 24 horas por dia, ele vai poder acessar os seus processos, distribuir novas ações e dar andamento, portanto, às ações. Muito bom. Dr. Marcos, nós sabemos da publicidade dos processos, né? Excetuando-se logo aqueles que realmente não, segredo de justiça e outros específicos que estão lá na lei. Em relação à publicidade desse processo, o cidadão vai poder ter conhecimento, manter essa publicidade, como ele hoje, digamos, de uma forma tão simples, eu volto a falar, essa é a finalidade do meu programa. Hoje o cidadão ele vai ver o processo no balcão, ele quer ter uma informação, ele tem esse direito. Como ficará dentro do mundo eletrônico isso para o cidadão comum? Nós temos duas situações. No PJE, que é implantado pela Justiça do Trabalho, a consulta pública de processos ela é restrita, tem poucos andamentos e ela é acessada por qualquer usuário, por qualquer computador. A partir do momento que ele tem um certificado digital e seja advogado, ele consegue consultar na íntegra todos os processos, exceto aqueles em que não sendo advogado. Que total ou parcialmente foi atribuído segredo de justiça pelo juiz. Então, por exemplo, você está discutindo uma ação trabalhista, um assédio moral, um assédio sexual, e a próprio reclamante, o advogado reclamante na inicial pede esse segredo de justiça, o juiz acolhe aquele processo, nem mesmo o advogado vai ter acesso. A parte do cidadão, sem certificado digital, não é possível acessar o andamento dos detalhes do processo, porque a consulta pública é só andamento. O processo na íntegra, folha por folha, ele gera
vários PDFs e você consegue enxergar o processo folha por folha só com o certificado digital. Na Justiça Civil, já é mais complicado você acessar sem o número do processo, mas também você consegue acessar os processos com login e senha, e com certificado digital você consegue verificar os processos. Na Justiça Civil, nós todos tomaram conhecimento público que no Fórum João Mendes já foi implantado esse sistema e está funcionando. Então hoje, no Fórum João Mendes já é uma realidade o processo judicial eletrônico? Sim. Desde o dia 1º de fevereiro não é mais possível ingressar com novas ações no João Mendes sem serem digitais, sem ser com certificado eletrônico. Só que, contudo, todo o acervo antigo continua tramitando no processo antigo, manual, processos, atendimento em balcão. Não existe previsão para digitalização dos processos em andamento. Então, durante muitos anos ainda, o advogado vai conviver com os dois sistemas. Ah, sim. Então vai ser o sistema físico vai permanecer. A partir desta data é que os processos que forem distribuídos deverão ser distribuídos pelo sistema eletrônico. Sim. Existem alguns estudos de talvez quando o processo já estiver em fase mais adiantada, em fase de execução, onde mais um acompanhamento, talvez digitalizar ele e incluir no sistema, mas por enquanto só os processos novos. Muito bom e muito interessante. Dr. Wagner, o que eu pergunto para o senhor, será um sistema seguro agora eu falo para o profissional do direito, em termos de fraude? O senhor acha que isso pode ocorrer na sua experiência profissional? Bom, Cristiano, a tecnologia que garante segurança é uma tecnologia moderna e confiável. O uso do certificado digital busca garantir a integridade da informação e a autenticidade da pessoa que criou essa informação. Então, portanto, se eu faço a minha petição, anexo documentos ao processo, envio para o tribunal, nesse momento, todo o conteúdo enviado ele é assinado usando o meu certificado digital, a chave pública, a chave privada do meu certificado digital. Se eventualmente o documento for alterado no tribunal, essa chave ela é removida do documento eletrônico. Com isso eu quero dizer que a tecnologia utilizada pelo advogado hoje consegue garantir, com um nível bastante razoável, a segurança da informação que é enviada para o tribunal. Perfeito. Hoje nós sabemos que já existe, você tem lá uma informação para a sociedade, você ingressa lá no site do Tribunal de Justiça ou no site do Tribunal do Trabalho e você consegue ter essas informações. Essas informações, elas vão permanecer ainda dentro desse novo sistema ou não? Eu tô fazendo essa pergunta a respeito realmente do cidadão, para o cidadão. Como ele vai poder ter essa informação? Porque hoje tem essa informação, né? Ele tem lá, ele ingressa lá no site do tribunal, coloca o nome dele, o número do processo, principalmente na Justiça do Trabalho e eventualmente. Depois de instituído de forma definitiva, o cidadão vai poder ter essa possibilidade ou não, Dr. Marcos? Olha, dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, praticamente o sistema é o mesmo. Ele só foi adaptado para ficar os autos digitais, então o sistema de pesquisa continua o mesmo. Dentro da Justiça do Trabalho, já foi criado um banco de dados novo. Então, hoje quando você entra no site do TRT, provavelmente antigamente você digitava o CNPJ da empresa e pesquisava processos, devem aparecer apenas os processos físicos. Os processos digitais têm que ser constados no outro sistema. Mas acredito que continuará tendo acesso a essa pesquisa. Mas no caso, teria que fazer, na Justiça do Trabalho, teria que fazer 2 pesquisas. Então, e agora nessa também a respeito para o advogado. O advogado hoje, ele vai ter que entrar num programa específico ou é aquele normal? Ou ele vai ter que acessar um programa especial, baixar um programa especial para entrar nesse... Então, aí... Como existem vários sistemas, existe a peculiaridade de cada sistema. Por exemplo, o PJE só funciona no navegador Mozilla Firefox. Ele é baseado todo em programas gratuitos e esse navegador é gratuito. Então ele é desenvolvido nele, então ele não funciona no Internet Explorer,
nem no Google Chrome. Já o processo civil no TJ, ele roda preferencialmente no Internet Explorer. Já no Mozilla ele não funciona direito. Você instalar programas novos no computador é só a máquina Java que hoje várias aplicações de banco, sites utilizam. Então, você estando com o Java atualizado, com os programas relativos ao certificado digital que precisam ser instalados para fazer as assinaturas. Com o navegador, o programa, na verdade, você navega na internet nele, né? Você vai trocando informações e gravando. Muito bom, muito bom. Vamos à participação aqui da primeira pergunta. Pergunta não, mas ele tá o Guilherme da cidade de Santo André. Guilherme, um grande abraço, obrigado por você estar comigo ao vivo no meu programa. Ele quer saber o que tem já implantado do processo judicial eletrônico e o que está já em uso. Quem responde? Pode ser. Então, vamos falar na nossa região do ABC que nos interessa, né? Justiça do Trabalho, São Caetano, já foi implantada. Então, novos processos só na forma eletrônica. Agora, em fevereiro, não tem data definida ainda, na previsão do Tribunal São Bernardo, vai ingressar no processo judicial eletrônico Justiça do Trabalho, e em maio, Santo André. Já no TJ, eu pesquisando agora, há minutos antes de entrar aqui, eu verifiquei que em junho está previsto Santo André e logo em seguida São Bernardo, Santo André e Mauá, e logo em seguida São Bernardo e Diadema. Isso no cível? No cível. No cível. O penal, você acredita que vai demorar um pouco mais? Como que está caminhando isso? Porque a lei faculta todos, né? Penal, cível, né? Como é que você vê na sua experiência, na sua visão, até de... Basicamente, a gente tem se concentrado nossos esforços no PJE, na Justiça do Trabalho e no cível. Então, na parte criminal, eu vou ser sincero, eu não sei se está sendo implantado. Pelo cronograma, eu sei que no João Mendes e nas 4 varas do júri foi implantado no dia 1º de fevereiro, as 4 varas do júri de São Paulo. Mas eu acredito que no local aqui, no ABC, eu acho que eu não posso confirmar essa informação, mas eu acredito que ainda não está sendo implantado. Muito bom. Eu vou pedir 1 minuto para vocês, nós vamos fazer uma pequena parada para o nosso break, tá? Voltamos já já. Eu quero você comigo, não saia daí da telinha. Eu estou falando a respeito do processo judicial eletrônico com o Dr. Marcos Cabelo e com o Dr. Wagner Iene. São especialistas no assunto, eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Voltamos já já. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Nós estamos conversando aqui com 2 especialistas no assunto sobre processo judicial eletrônico. É muito interessante essa matéria. E aqui tem várias participações. Aliás, aqui eu tenho uma participação muito especial. É um grande amigo e é o meu presidente, o nosso presidente aqui da OAB da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho na continuidade da sua administração. Ele me parabeniza o programa e é um orgulho ter 3 grandes pessoas da OAB Santo André. Abraço a todos. Eu que agradeço a gentileza do nosso presidente. Dando um abraço para o nosso presidente. Presidente que sempre incentivou as atividades da comissão, incentivando a realização de palestras e se mostrando super preocupado para fazer com que os advogados da região possam ingressar e atuar nesse novo ambiente virtual. Muito bom. Um abraço para o Dr. Fábio e graças ao o bom trabalho dele foi reeleito e estamos novamente aí para ajudá-lo no que for possível. Muito bom. Dr. Marcos, uma pergunta. Nós, advogados, hoje, no processo físico, né, e todo processo que nós distribuímos, nós acompanhamos por publicação, né? Nesse processo judicial eletrônico, como que vai ficar essa publicação, se já que acabou o mundo físico, vai acabar o mundo físico, né? Então, como ficará essa questão da publicação para o advogado? Não é o fim do mundo de 2012, não, né? Não. Não, então, já faz algum tempo que o diário oficial, aquele de papel grosso que a gente via, tem sido substituído pelo diário eletrônico. Agora, no processo judicial eletrônico
do PJ e da Justiça do Trabalho, já não existe nem o diário eletrônico. As partes são intimadas das decisões no próprio sistema. Quando você loga o sistema, tem o painel do advogado, tem o seu acervo de processos e tem a caixa de intimações. Você clicando lá, ele mostra que você tem intimações a serem realizadas, ele mostra quais são os processos. E a lei faculta ao advogado 10 dias para tomar ciência. Então, 10 dias. Então, por exemplo, você tem uma série de audiências, você tem prazos para cumprir e você entra diariamente no sistema e consulta, olha, saiu a sentença daquele processo. Só que se eu tomar ciência agora, eu já vai iniciar meu prazo de recurso, de embargos, e eu não quero porque eu estou atarefado. Então ele tem até 10 dias para fazer essa consulta. Isso também facilita, por exemplo, o advogado tirar uma semana de férias, que ele sabe que sempre 10 dias ele tem de segurança ali, que ele não vai ser intimado naqueles 10 dias no processo eletrônico. Só que também, por outro lado, no 11º dia, ele lendo ou não lendo a intimação, ele está automaticamente intimado e o prazo se iniciou. E se ele acessar, o advogado ele acessa com a assinatura dele, que ele vai ter digital, a partir daquele instante que ele acessa, ele toma conhecimento, se dá para o citado? Não, ele vai verificar, ele tem que clicar, o sistema manda um aviso, você vai tomar ciência, o seu prazo vai se iniciar. Você concorda? E aí não é simplesmente acessando ao sistema, você tem que especificamente entrar na intimação e dar o seu ok. Já na justiça civil, ainda está sendo feita da forma antiga, publicação no diário eletrônico. Muito bom. Doutor Wagner, o processo nasce com a petição inicial, né? Aquela pretensão ali que é colocada numa petição inicial. Essa petição inicial, ela vai ser feita de forma no processo judicial eletrônico. Ela pode ser acompanhada com fotos, digamos assim? Pode. Cristiano, bom, todo o processo é digital. A petição eletrônica ela pode ser digitada num editor de texto e gravada no formato PDF, quando eu falo da Justiça Estadual. No caso da Justiça do Trabalho, o próprio software onde eu crio o processo pode ser usado como editor de texto. Existe lá já um editor de texto, a petição inicial é criada dentro do software. Agora, os documentos que devem instruir a inicial, que devem acompanhar a petição inicial, esses devem ser digitalizados. Ou seja, se o documento é físico, eu submeto esse a um processo de digitalização através de um scanner e gravo um arquivo que deve ter o formato PDF. Então, se eu tenho uma foto, digitalizo essa foto, gravo essa foto no formato PDF, posso enviar junto com o meu processo. Se o documento ele ainda não existe, vai ser criado no mundo eletrônico, como é o caso de uma procuração. Eu posso fazer a procuração, que o cliente permite ali que o advogado o atenda, no formato eletrônico. Se ele tiver um certificado digital, ele assina essa procuração já no formato digital. E esses documentos criados ou digitalizados pelo advogado têm força de documento original. A lei que institui o processo judicial eletrônico confere ao documento digitalizado e assinado pelo advogado força de original, inclusive as fotos que devem ser enviadas no formato PDF. Perfeito. O advogado, ele tem... Muitas vezes ele escreve muito, não é verdade? Às vezes ele pode fazer uma inicial ou até mesmo uma contestação com 15, 18 laudas. Não é? No processo judicial eletrônico, existe uma limitação por laudas ou o advogado vai poder escrever como hoje ele escreveria? Então ele está muito inspirado hoje numa defesa ou até para ingressar com uma ação. E aí eu queria saber, digamos, se ele está limitado a escrever no processo judicial eletrônico. Bom, Cristiano, não está e nem poderia estar, na verdade. O que existe é uma limitação para o tamanho dos arquivos que são enviados para o tribunal. No caso da Justiça do Trabalho, como a petição inicial
ela nasce no sistema, lá não há uma limitação de quantidade de caracteres. Portanto, as petições podem ter muito conteúdo. Agora, no caso da Justiça Estadual, onde as petições devem ser gravadas em um arquivo no formato PDF, existem algumas restrições. O arquivo ele não pode ter mais de 1 megabyte, e se ele tiver várias folhas, cada folha não pode ter mais do que 300 kbytes. Então a gente encontra aí uma limitação, mas quando a gente fala de um arquivo de texto convertido para o formato PDF, esse tamanho de 1 megabyte é um tamanho bastante significativo. É possível escrever realmente muito e mesmo assim não ultrapassar esse limite de 1 megabyte. A dificuldade ela pode aparecer, no caso da Justiça do Trabalho, quando eu tenho muitos documentos para instruir a inicial. Porque na Justiça Estadual. Porque na Justiça Estadual a petição ela pode ser acompanhada de até 10 megabytes de arquivo. No caso de uma execução, onde muitos documentos devem ser digitalizados, isso pode começar a ser um problema. Mas eu tenho certeza que o tribunal deve rever, inclusive, essas questões relacionadas ao tamanho. Na Justiça do Trabalho, isso já não existe, porque lá eu posso colocar quantos arquivos eu quiser, e a única restrição os arquivos, cada um deles não podem ultrapassar 1,5 megabytes. Então, as petições podem ter um tamanho razoável. A gente só encontra alguns problemas para juntar documentos na Justiça Estadual que impõe um limite de até 10 megabytes, o que em algumas vezes se mostra um problema, uma barreira que deve ser superada. Muito bom. Dr. Marcos, a assinatura digital, ela é pessoal e intransferível? E teria que ser. Por que eu digo isso? Porque ainda existem muitos advogados que, tendo em vista que precisam sair em audiências, delegam a sua assinatura, a senha do seu certificado digital para as pessoas. Mas eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque não existe nenhuma hipótese do tribunal é chamado de não repúdio. Se foi o seu certificado que enviou, se a sua senha que foi digitada, ele não pode alegar posteriormente que não foi ele que fez aquilo. Então, é imprescindível que ele tome cuidado com a sua senha. E se hoje ele resolveu mudar de ideia, falou, pô, eu dei a senha, agora eu preciso mudá-la. O programinha aqui da instalação do certificado digital no computador consegue mudar a senha. Um detalhe... E depois ele não pode alegar, não tem como alegar que foi vítima de uma fraude. A assinatura é dele, foi ele que assinou. Vamos falar de uma forma bem simples. Se, digamos, outra pessoa toma acesso, faz um acordo nos autos processos, esse acordo está feito. Não pode falar, não foi eu que fiz, a assinatura é minha, não é verdade? Sim, sim. E fora que o certificado digital, ele serve para você acessar uma série de coisas. Você consegue, na Receita Federal, acessar seu imposto de renda, cópias de declarações, informes de rendimentos, você consegue outorgar procurações, você consegue... tem alguns bancos que com certificado digital, ele dispensa sua senha bancária normal. É muito mais seguro o certificado digital do que a senha normal. Então, você utilizando o certificado, você pode fazer transações bancárias. Muito bom e muito seguro, né? Pelo que eu vejo, é um sistema de segurança muito grande. Daí aquela questão, o advogado com excesso de trabalho, então ele vai ter que passar, não pode passar para um estagiário em hipótese nenhuma, né? O sistema, por exemplo, do PJI, ele permite você nomear estagiário, assistente e permitir que ele faça a petição, prepare, anexe os arquivos, deixe tudo preparado. Mas como ele não tem poder de assinar, o advogado só vem, checa tudo, assina e transmite. Aqueles atos que são permitidos pelo estagiário, né? No nosso próprio estatuto. Vamos à participação. Fábio Palmeiro, acredito que foi isso, ele é de São Paulo, está acompanhando pela Web TV. Um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo no meu programa Cristiano para você. Na opinião do doutor, a informatização minimiza a falta de mão de obras de servidores? Acho que foi essa a pergunta.
E aí, quem quer responder? Na opinião do doutor, a informatização minimiza a falta de mão de obra? Olha, o que acontece é que, como eu havia dito num comentário e numa pergunta no início, o gargalo do atraso no judiciário ele vai mudar de local. Se antes o gargalo era ali na falta de mão de obra para autuar, para juntar petições, para chegar à conclusão do juiz e o juiz poder dar o despacho, agora pode ser que o gargalo pare na decisão, né? Porque aí, quando o juiz tiver um volume muito grande de decisões a dar e as audiências a fazer, ele começar a não ter condição de atendê-las rapidamente, pode ser que ocorra um atraso. Realmente, os servidores têm que se qualificar e se adequar em outras fases de processo. Muito bom, doutor. Vamos a mais uma participação. A Célia Rosenfalman. Acho que a produção escreveu aqui. São Bernardo do Campo, Rude Ramos. Um grande abraço para você, Célia. Obrigado por você estar comigo no meu programa. Cristiano, para você. Está adorando o programa, não perde nenhum. Quer saber que vantagem o processo judicial traz? Quem responde? Pode ir. A participação dos ouvintes. O processo judicial eletrônico traz algumas vantagens. Para o advogado, a vantagem de poder, do seu escritório, distribuir uma ação, acompanhar o andamento processual sem ter que ir ao fórum. Hoje a gente enfrenta muita dificuldade por conta do trânsito para ir até os fóruns. Além do que, o advogado ele pode fazer tudo isso a qualquer hora. O sistema funciona 24 horas e de qualquer lugar, porque por intermédio da internet eu posso acessar o sistema. Para o cidadão, a vantagem é obter uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais rápida, e a gente acredita nisso. O que tem acontecido hoje é que as ações propostas no meio eletrônico, elas têm tido um andamento mais célere. Eu imagino que porque o volume ainda é menor, mas mesmo com um volume maior, talvez tendo, como o Dr. Marcos disse, parte dos funcionários dispensados daquelas tarefas manuais, como autuar o processo, atender balcão, talvez a gente tenha aí também uma velocidade mais rápida no julgamento e a vantagem também é para o cidadão. Então, o processo judicial eletrônico deve trazer vantagens para o advogado e vantagens principalmente para o cidadão. Muito bom, doutor. Doutor Marcos, documentos originais. Eu, como advogado, eu vou peticionar, como já foi informado a respeito disso. Essa responsabilidade desses documentos é do advogado? Tem um prazo para isso, para ele guardar esses documentos originais, ou não precisa guardar a partir do instante que ele teve essa assinatura, a sua assinatura lá digital, certificado pela assinatura? Como funciona isso? O original do documento juntado, por exemplo, uma inicial? Então, como o Dr. Wagner disse, os documentos enviados pelo advogado, as cópias digitalizadas são reconhecidas como autênticas no processo. O advogado, por imposição da lei também, ele tem que guardar esses originais por até 2 anos após o trânsito em julgado da decisão. Então agora, se o problema do judiciário era aquele monte de papel, processos nas prateleiras, arquivo morto, agora o advogado vai ter que guardar os originais. Tá? Agora, lógico que se nenhuma das partes alegar nenhuma falsidade, nenhum incidente de falsidade, dificilmente esses originais vão ser utilizados. Né? Pode acontecer assim, você, por exemplo, seu cliente te dá um contrato de locação, você não sabe quem assinou. Tem lá uma firma, está assinado, ele te deu, você vai digitalizar e mandar. A outra parte fala assim, eu não assinei isso aqui. Arga um incidente de falsidade, o tribunal vai determinar que você traga o original para uma perícia, por exemplo. Então aí você vai ter que apresentar. Mas você juntou documento na inicial, a parte contrária juntou na contestação, ninguém impugnou o documento de ninguém, provavelmente é difícil ter alguma possibilidade de ter que apresentar o original. Muito bom. Vamos à participação aqui dos nossos telespectadores. A Wanda da cidade de Diadema. Wanda, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo e toda a sua família. Ela parabeniza o programa, é fã número 1 do Dr. Cristiano. Obrigado, eu fico muito feliz. E olha,
Continue aí comigo, com o meu programa Dr. Cristiano para você. Marta de São Bernardo do Campo, um grande abraço para você, Marta. Ela quer saber se os prazos mudam pelo fato do programa funcionar 24 horas judicialmente. E aí, quem responde? Os prazos eles não vão mudar, continuam sendo os mesmos prazos determinados no processo, no Código de Processo Civil, entre outros. O que acontece, como o Dr. Marcos disse, é que quando o advogado é intimado pelo sistema, como acontece no caso da Justiça do Trabalho, com o processo judicial eletrônico, o advogado ele não precisa acessar a intimação naquele momento. Ele pode aguardar alguns dias para acessar a intimação. Se ele não acessa a intimação, 10 dias depois de a intimação ter sido enviada para ele, ela é dada como recebida. Então, o prazo que já existe hoje começa a fluir. Então, a diferença está no modo que na Justiça de Trabalho é feita a intimação do advogado. Muito interessante. O senhor quer acrescentar, doutor Marcos? Quero acrescentar. Tem um detalhe interessante que a gente não está acostumado. Pode acontecer das partes terem prazos diferentes. Interessante. Porque se a pessoa fica ansiosa, viu ali, saiu a sentença, eu quero saber o resultado e toma ciência no primeiro dia, o prazo dela inicia no primeiro dia. E o colega deixa para visualizar no 10º dia, ele vai ter 10 dias a mais de prazo. Outro detalhe que eu acho que é mais focado na pergunta dela é o seguinte: continua válido aquelas regras. Por exemplo, se publicação ocorreu na sexta-feira, o prazo começa na segunda. Então, se você tomou ciência de um despacho numa sexta-feira, o prazo não vai começar no sábado. Aquelas regras continuam válidas da mesma forma. Eu acho que só é importante observar que, como os sistemas dependem de uma infraestrutura na internet, se porventura os sistemas do judiciário falharem, o prazo é devolvido, ou seja, se o sistema falhar, hoje é o meu prazo, acaba o meu prazo às 24 horas do dia de hoje, mas o sistema fica indisponível, e aí cada um dos tribunais tem as suas regras de disponibilidade, mas enfim, ficou indisponível por um determinado tempo, e a regra do tribunal é que o prazo se prorroga para o próximo dia. Então o que a gente vai ter também é essa questão: se os sistemas dos tribunais ficarem indisponíveis, o prazo também vai ser prorrogado. E isso como vai ser, digamos, seguro para o profissional do direito, o advogado? Ele vai acessar, vai aparecer algum dispositivo de uma informação? Como vai ficar isso na prática? Digamos, caiu o sistema do tribunal, vamos falar de uma forma simples, até muito simplista. E isso vai aparecer? Então, a própria lei do processo eletrônico, ela institui que isso tem que ser divulgado pelo tribunal, todo o calendário de indisponibilidade. Só que na prática a gente tem visto que esses avisos têm chegado dias, semanas depois, o que não vai resolver o problema do advogado. Então o que a gente está sugerindo para os advogados é que, se ele está tentando acessar o sistema de disponibilidade, que ele use algum programa que capture as telas, guarde as telas, para comprovação amanhã da disponibilidade. Agora também o advogado tem que tomar cuidado. Tem que ser o sistema do tribunal que está indisponível. Se acabou a luz ali próximo da casa dele ou a internet deu um problema, não vai ter o prazo prorrogado. É só no caso realmente do tribunal. E vai existir uma auditoria provavelmente deve ser automática e eletrônica, que vai ter que ficar tentando acessar o site, por exemplo, de 5 em 5 minutos, e vai dar um histórico. Então, não vai ser a alegação dele que não conseguiu que vai devolver o prazo, vai ter que estar comprovado. Muito bom, vamos à participação, nosso programa já está caminhando e chegando ao final, é muito rápido e gostoso o nosso bate-papo. Marlene Tartucci, um grande abraço, Marlene, você sempre está comigo, está aqui com a Rede Eco TV, um grande abraço para você. Ela quer saber como ela consulta um processo na internet. Abraço ao Dr. Cristiano, abraço para você também. Quem responde rápido para nós darmos continuidade, como ela consulta na internet? Bom, vou imaginar que ela é a advogada. Se ela for advogada, ela vai acessar
o site do tribunal. Se o processo já está no formato eletrônico, ela vai acessar na Justiça do Estado de São Paulo o site do ESAGE, informar o número do processo e encontra os andamentos e até as peças processuais. No caso da Justiça do Trabalho, vai primeiro descobrir se o processo tramita no formato digital ou não, para então acessar o site do PJE e encontrar os andamentos. Se o software, se o processo não tramita no formato digital, ela vai acessar o site do tribunal no formato que anteriormente já fazia e consegue ver o andamento. Isso para o advogado e para o não advogado, né? Doutor, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria as suas considerações finais, depois em seguida para o doutor Marcos. Bom, na verdade, doutor Cristiano, eu entendo que nós devemos encarar essa questão da informatização do judiciário só como um instrumento para que a justiça seja mais efetiva, mas não deixando de lado as questões mais importantes, que são essas ligadas à justiça. Nós estamos reformando o processo, mas não as leis. Então, o mais importante é fazer justiça. Muito bom. Doutor, suas considerações da participação e fique à vontade. Bom, na qualidade de presidente da Comissão de Tecnologia e Informática, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e comunicar que, atendendo a um pedido do Dr. Fábio Picarelli, nós vamos estar incentivando ao máximo os treinamentos sobre o processo judicial eletrônico. Nós estamos planejando fazer, no mínimo, uma palestra mensal até o final do ano e, preferencialmente, na última quinta-feira do mês, salvo se for feriado. E, fora isso, nós vamos planejar eventos extras de acordo com a demanda dos advogados para os cursos. Muito bom. Eu quero, antes de encerrar, mandar um grande abraço para o Elvio Sinclair. Elvio, obrigado por você ter estado comigo. Te mando um grande abraço. O Francisco, da cidade de Diadema, parabeniza o programa. Um grande abraço para você e toda a sua família. A doutora Maria Rita, um grande abraço. Eu vou encaminhar para a produção a sua sugestão. Um grande abraço, será encaminhado para a produção. E a Jennifer, da cidade também de Mauá. Jennifer, um grande abraço para você. As informações a respeito deste curso que está aparecendo no vídeo do IUS Postulante, você tem ali o site e também o número do contato telefônico. Um grande abraço para vocês. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, foi uma presença muito boa e de grande informação a todos os telespectadores do programa Dr. Cristiano para você. Doutor Cristiano, eu que agradeço a sua presença, foi uma satisfação estar aqui com você. Doutor Marcos, olha, obrigado e parabéns pelo trabalho que a comissão dos dois desenvolve, o senhor na presidência, né? E pelo apoio também do nosso presidente, doutor Fábio Picarelli. E quero contar com vocês em outras oportunidades. Vai ser um prazer. Eu que agradeço também e sempre que precisar esclarecer algum tema, nós estamos à disposição. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa ao vivo, Doutor Cristiano para você. Eu quero que você continue acompanhando o meu programa nas reprises da Rede Eco TV, que vai estar aparecendo aí no meu GC. Obrigado por você estar comigo. Quero desejar a você e toda a sua família um feriado que está por vir, para que você realmente tenha muita tranquilidade e serenidade neste feriado. Um grande abraço para você e toda a sua família e até a próxima quinta-feira.